Fala galera, Espião aqui para mais um vídeo de dicas, dessa vez da rodada de número 13. Imitamos muito forte aqui na rodada de número 12, 110,67. Fomos naquele time ali que muita gente falou assim, um time muito óbvio, tá com muito jogador dos mais escalados, mas isso não impede a mitada. Tínhamos Gustavo Gomes, tínhamos Arthur. Troca de último momento foi colocada ali nos comentários da foto do Instagram e no Twitter foi postado também, e tudo isso nos ajudou bastante a mitar, fazendo aí 110,67 pontos, ganhando 6 cartoletas, que nos vai ajudar bastante. Hack do goleiro aqui também no Everton deu muito boa, não perdemos pontos com isso. Então vamos agora trocar a chavinha, rodada de número 13, uma rodada que também tem muita opção óbvia, tá? Eu acho que os times vão tender a ficar bem parecidos, mas ainda assim dá para dar uma diversificada. Vamos lá, montar nosso time. Lembrando aqui que no ano nós temos aí uma pontuação já acumulada de 949,88. Vamos nos desfazer do time que nos ajudou na rodada de número 12 e começar do zero. Sempre pelo ataque, né, galera? Olha aí, Hulk, para mim, é um jogador que não pode ficar de fora dessa rodada, porque o Flamengo, mesmo não tendo tomado gol pro Cuiabá, tem muita dificuldade ofensiva. O Hulk é um bom jogador no seu mando de campo, ele tem boas pontuações em casa. É o Hulk, galera. Eu acho que quem viu aí o jogo que teve pela Supercopa, esse Atlético Flamengo ficou 2-2. Eu não vejo que os times mudaram tanto desde então. Eu acho que é um jogo, apesar de difícil para gols, e nisso o Hulk se encaixa muito bem. Roger Guedes vai ser outra escalação, tem um confronto muito favorável contra o time do Goiás, foi bem na última, fez um golzinho aí para ajudar quem escalou ele. Eu acho que o confronto é muito favorável para o Roger Guedes, por isso que nós estamos escalando ele. Eu vou fechar meu ataque com Cano, aquele que faz muita raiva nos cartoleiros, porque quando ele é muito escalado, geralmente zica, mas não tem problema. Eu vou confiar mais uma vez em Germán Cano no confronto muito favorável, né, contra o Avaí. O Avaí é um time que, apesar de estar em sétimo lugar, não é um dos melhores times quando a gente fala aí do setor defensivo. Então acho que o Fluminense tem tudo para fazer um bom jogo, para ganhar, para não zicar igual zicou contra o Atlético Goianiense, por isso que minha aposta é Cano. Inclusive, por enquanto, faixa para ele. Tô pensando ainda, tá, galera? Não tenho certeza, mas por enquanto eu vou colocar a faixa em Germán Cano. Vamos falar de outras opções boas pro ataque? Caleri tem um confronto muito difícil, mas joga em casa. Eu não duvido que o Caleri fure o Palmeiras, não, tá? O Palmeiras é uma defesa muito sólida, mas se tem alguém para tirar esse SG do Palmeiras é o Caleri. Igor Paixão, esse aí não tem jeito, né? Entrou ali no final do jogo contra o Bragantino, ainda fez o seu gol. Ele tem 4 gols e 2 assistências em 11 jogos, mesmo num clássico contra o Atlético Paranaense, eu acho que ele tem potencial. Marcos Leonardo jogou meio de semana no jogo que não valeu pro Cartola contra o Juventude e fez gol contra o Bragantino, que não é uma defesa muito forte, a gente sabe disso. Para mim, Marcos Leonardo também é uma absurda opção para essa rodada. Eu gosto muito dele, tá? Para você que tá pensando em escalá-lo. Atacantes do Palmeiras, apesar do confronto ser um confronto meio complicado, mas o Dudu e Rony também valem a aposta, tá? Gabigol também, porque o Atlético não tá segurando esse G. Luiz Henrique, que pra mim, cara, ele é um rei da média básica. 7,30 rodada passada, galera, ele fez 100 gols sem assistência. Eu acho que um jogador que vale muito pra você aí, que vai quer dar uma diversificada no ataque, tirar ponto, jogar tiro curto, para meu excelente nome, o próprio Arthur. O Arthur mitou muito, nos ajudou muito na rodada passada, 15,10. O Santos não é um time defensivamente dos melhores, o Bragantino faz gol quase todo jogo, e se faz gol é bem provável que o Arthur participe deste gol, tá? Galera, eu vou parar a minha recomendação de ataque, tem muito atacante para rodada, tem o Moisés aí que fez 8 pontos na rodada passada também contra o América, que é um time com bastante dificuldade até o momento no campeonato. O Fortaleza precisa muito, toda a rodada tá precisando reagir, né? Ainda segue na incômoda lanterna, não foi bem contra o Avaí, mas para mim vale. Eu não vou recomendar outros nomes, tá, galera? Eu acho que esses nomes aqui que nós temos estão abaixo, tá, dos nomes que eu passei, então vamos com essas indicações para rodada. Meio de campo tem 2 aqui que é fixo, o Scarpa. Galera, o Scarpa sem o Rafael Veiga, ele ganha muito protagonismo e ele tem boas pontuações mesmo sem decisão, média de 7,88, ajudou a gente na última rodada com 9,10 pontos e um gol. Eu gosto muito do Scarpa. Scarpa tem 7 decisões em 10 jogos pelo Cartola. 7 decisões. Isso também contribui muito pra gente querer escalar ele. O Scarpa, galera, ele joga, ele pontua mais que 6 pontos. Olha isso aqui, gente. Procura a pontuação baixa do Scarpa aqui, ó. Procura, não vai achar, não vai achar.
Scarpa é muito bom para Cartola, gosto muito dele, sem o Veiga mais ainda. Mesmo num confronto difícil contra o São Paulo, espero aí que o Palmeiras, como é o líder, um time com mais volume de jogo, o Palmeiras deve fazer um gol mesmo jogando fora, e eu acho que pelo menos se fizer um golzinho, a chance do Scarpa participar é boa, eu gosto muito dele. A Arrascaeta é a mesma coisa, muito escalado por causa de média básica, tá? O Arrascaeta na rodada passada teve uma assistência, olha só, um gol e 4 assistências em outros jogos também muito bem, e ele fez 9.90. Então você tira a assistência que o Arrascaeta deu no último jogo, ele vai para 4.90, que é uma pontuação muito boa. A média básica do Arrascaeta é acima de 5 pontos, eu acho que isso é muito bom. E mesmo contra o Atlético, eu acho que é bem possível que ele imite. Para quem não se lembra, se eu não estou enganado, 2020 ou 2021, o Arrascaeta jogou contra o Galo no Mineirão, fez 8.20 sem decisão. Nas pontuações antigas, tá? Então, só não vou lembrar se foi a penúltima ou a última temporada. Então aqui vale muito, galera, vale muito escalar o Arrascaeta, mesmo num confronto difícil, porque ele tem chance de entregar pontos sem decisão. Eu vou fechar meu meio de campo aqui com o Iago Pikachu. Vou dar um voto de confiança para ele. Tem um confronto bem favorável contra o América. Mitou muito forte aqui na rodada 10, 15.40. Só não jogou porque estava suspenso na última. Na 11, mesmo com cartão, fez 3.30, né? Então eu gosto do Pikachu. O Pikachu tem um gráfico bem interessante aí, pontuações. Até quando ele zica ali, ele gosta de passar pelo menos dos 3 pontos e dar uma segurança para os cartoleiros, não dá um prejuízo muito grande. Confronto bem favorável. Um cara que estaria no meu time, se não fosse dúvida, esse aqui, ó, William do Corinthians, tá? Mas a maioria dos setoristas e o próprio Joga 10, que é um site bem confiável, acerta mais a escalação. Esse time do Corinthians é difícil acertar a escalação porque o Vitor Pereira muda muito. Mas olha só, tá dando aqui que vai jogar o Júnior Moraes, mais provável que jogue ele, não o William. Então é muito difícil, mesmo o William sendo um ótimo nome. O William é um cara que faz muitas boas pontuações, principalmente de média básica. Olha só, 12.10 e 4.20 nas últimas, sem decisão. Ele é um excelente nome, mas vamos esperar ver se tem alguma notícia de algum setorista que ele joga. Se ele jogar, ele entra no lugar do Pikachu, tá bom? Mas de primeiro momento, mesmo querendo muito escalar o William, não vai dar, porque dúvida é meio complicado arriscar, né? Se ele não joga, se ele entra no final do jogo, pode dar um prejuízo muito grande. Mas ele virando provável, eu acho que não tem muito segredo, né, galera? O William é um baita nome. Vamos falar de outros meios para rodada? Eu acho o Nacho do Atlético interessante, porque, como eu disse, eu acho que vai ser um jogo com gols. E o Nacho tem uma média básica muito interessante. Ele zicou na última rodada, mas estava vindo aí de bons jogos, chegando ali, passando perto dos 5 pontos sem decisão. E ainda pode ter decisão. Eu acho que o Nacho é um bom nome sim para rodada, porque, como eu disse, esse para mim é um jogo que pode acontecer gol. Os meias que vão enfrentar o Botafogo também, principalmente o Alan Patrick, tá? Acho um excelente nome, fez gol na última rodada, tá muito bem mesmo. 2 gols e uma assistência em 8 jogos pelo Inter, tá com um protagonismo bacana. Botafogo muito frágil, né? Também o Denilson, se você quiser fazer uma postinha aí diferenciada. O Terans, não duvide dele, mesmo contra o Coxa fora de casa, eu acho que o Terans pode bem. Colocamos no último jogo, muita gente falou, não, mas o Terans vai pegar o Corinthians com a defesa forte. Meu amigo, se o Terans joga, ele já é um bom nome, tá? Muita gente falou de só jogar bem em casa, mitou contra o Avaí, tá? Então eu acho que é um bom nome sim, não dá pra deixar de fora. O próprio Gomes, ó, voltou pontuando ali, 4.50, voltou dando desarme. Gomes é um jogador bom para desarmes. Acho um jogador muito válido sempre. Os meias que vão enfrentar o Juventude, tanto o Wellington Rato quanto o Jorginho, tá? Eu acho que eles são boas opções sim. O Marlon Freitas também, que é o batedor de pênalti. Muito porque é um confronto mais favorável, tá? Pro Atlético Goianiense. Então acho que contra o Juventude, que a gente já sabe que é uma defesa frágil, que toma muitos gols e eles em casa, eu acho que são jogadores que valem. Também ali no confronto do Flu e Avaí, eu acho o Arias um bom nome, tá? Acho que é um nome que é bem possível que a gente veja aí uma mitada do Arias. Não desprezem o Vina pode não estar bem, mas eu acho que o Vina é aquele jogador que quando você menos esperar ele vai estourar, ele vai dar uma mitada. Galera, assim, os demais meias da rodada, eu confesso para vocês que não teve nenhum nome dos prováveis, é claro, que me saltou aos olhos, que me chamou a atenção, que me fez querer escalar nessa rodada. Não tô gostando da posição do Renato Augusto, acho que não é um confronto tão favorável pro Praxedes, tá? Então eu vou fechar as minhas recomendações nesses nomes que eu falei. Defesa, galera. Vamos falar então de defesa. Para escalar a defesa, primeiro a gente tem que pensar quais são os SGs mais prováveis da rodada. Para mim, Corinthians. Em primeiro lugar, Corinthians joga em casa, o Corinthians tem chance alta de SG. Né? E tem também jogadores atrás que são excelentes pontuadores. Então a gente tem que pensar como a gente vai fechar, quem a gente vai escolher, se vai priorizar. Para mim, depois o Fluminense, que eu também gosto dos conquistados do Fluminense em casa. Eu acho interessante também o Fluminense como SG nessa rodada.
E eu vou terminar minhas recomendações com o Inter, porque o Botafogo está com muita dificuldade. O Inter do Mano Menezes está muito, muito bem. O Mano Menezes deu um jeito nesse time. E eu vou pensar na dificuldade ofensiva do Botafogo. Quando faz pouco gol. Tem jogos que não faz gol. Não fez contra o Avaí, que não é um time tão forte assim. Então acho que o Inter também é um time com uma possibilidade bem interessante de SG nessa rodada, tá? Outras duas para finalizar, Atlético Goianiense, eu acho que tem um favoritismo aí contra o Juventude, também pode pegar SG, e o próprio Fortaleza em casa, porque o América já cedeu SG em 6 de 12 jogos. Então o Fortaleza precisando dar uma resposta e o América muito mal, tá? Eu queria muito escalar a dobradinha do Corinthians, mas vocês podem ver que tanto aqui no Joga 10 quanto no Cartola, o único lateral provável do Corinthians é o Fábio Santos. Para mim tem um grande diferencial que é bater o pênalti, tá escalado inclusive, tá? Não vamos deixar o Fábio Santos de fora, tem grandes diferenciais, ele em campo ele bate o pênalti e tem o SG também como fator muito interessante. Aqui, galera, o sonho do cartoleiro era escalar o Piton, mas esse português mexe demais no time, Piton nem é provável, não adianta. O sonho do cartoleiro também era dobrar aqui com o Rafael Ramos. Dúvida, Rafael Ramos ele mitou muito forte aqui na rodada 11 em casa, na passada já não conseguiu repetir o desempenho, mas tudo bem, nenhum jogador mita toda a rodada. E aí o problema é que o Rafael Ramos é dúvida com o Fagner, e o Fagner também, o Fagner tá com o mínimo para valorizar de 14 pontos. A gente escalou o Gustavo Gomes na última rodada com mínimo alto, mas o confronto era bem favorável. O Gustavo Gomes já tinha um histórico, até comentei que ele tinha 3 gols em 6 jogos pelo Cartola, jogador que a gente sabe que bate pênalti sem o Veiga. Então o Gomes muito bom na bola aérea. O Gomes tinha muito diferencial. Eu não acho que o Fagner tem tanto diferencial, mesmo sendo um bom jogador de Cartola, e o Gomes era provável também, galera. A gente escalou um jogador provável com mínimo para valorizar alto. Escala um jogador dúvida é muito complicado, né? Eu acho que é o que faz a gente querer correr aí e não ir para um Fagner, escalar assim, Fagner dúvida, Rafael Ramos dúvida e escalar o Fábio Santos dúvida no banco, tá? Eu acho muito arriscado. Só por causa desse português. Senão, a gente colocaria com certeza uma dobra de lateral dos Corinthians aqui. O português é o que não ajuda o cartoleiro. O português é o inimigo do cartoleiro número 1. Eu lembro que nas últimas temporadas a gente tinha isso com o Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho era inimigo dos cartoleiros demais. Mas dessa vez é o português. Então vou fechar minha lateral com o Juninho Capixaba, tá? Eu gosto do Juninho Capixaba para Cartola. Eu acho ele um lateral ofensivo, tem um confronto favorável. Olha para você ver a média dele aqui, é 3.18, só tem uma assistência, então ele tem uma média básica bem interessante aí, perto dos 3 pontos, tá? Então eu acho sim que vale a pena o Juninho Capixaba, eu acho um lateral ofensivo, mas eu tô em dúvida aqui, eu tô pensando muito ainda se vai ser ele, se não vai ser, porque eu gosto muito do Rainer para essa rodada. Eu vou recomendar só os laterais, galera, dos times que eu acho que vai pegar SG. Acho ele interessante sim para rodada, ele é um lateral que eu gosto da ofensividade dele, eu gosto das pontuações dele. Como eu disse, os times que eu acho que tem chance de SG também. Falei do Inter, mas eu não gosto muito dos laterais do Inter para Cartola, tá? Nem o Moisés, não sou muito fã do Moisés para Cartola. Mesmo ele tendo mitado aí na última rodada, mas achei ele muito inconstante, tá? Não deixa de ser uma boa opção, mas se eu fosse escalar um lateral do Inter seria ele, mas tô com o pé atrás. Pode ser que no final das contas eu decida fazer uma aposta, mas por enquanto eu tô com o pé atrás. E no Fluminense a gente tem Samuel Xavier, acho uma boa também, tá? Uma boa opção para essa rodada. E, assim, apesar de a gente ter um detalhe aqui que ele é dúvida do Cris Silva, tá? Então é bem complicado escalar um jogador aí com essa dúvida, mas são bons nomes, tá? Tô bem na dúvida, essa vaga lateral aqui, essas duas laterais eu vou levar a dúvida até o final do fechamento do mercado, mas o time sai atualizado para vocês, tá? O último nome que eu vou recomendar é o Arana, simplesmente porque o Arana é um lateral muito ofensivo, tá? Porque o SG para mim não vem nesse jogo não. E isso me agrada muito no Arana, justamente a ofensividade dele, tá? É um lateral que, por ser muito ofensivo, me agrada muito. É um lateral que existe uma chance grande de eu tirar o Juninho Capixaba para colocar ele, já que eu não vou pensar no SG nessa outra vaga. Ainda tô pensando, tá, galera? Não é certeza, mas vale a pena sim olhar pro Arana, tá? Lembrando dos 5 SGs que eu recomendei, já citei todos e para mim ele é a melhor opção aqui, o Fábio Santos, e aqui a dúvida. Vou levar até o final do mercado essa dúvida, tá? Vamos fechar então nossa zaga. Para mim essa zaga não tem muito segredo nessa rodada. Raul Gustavo do Corinthians, gosto muito dele para Cartola. O Corinthians para mim tem muita chance. E o Nino também, que para mim é um mito. Nino para mim jogou, ele é boa opção, tá? Eu gosto muito da média básica do Nino. Jogador que sempre foi muito bom para Cartola. Fechando as opções aqui da zaga, não tem jeito, né? Vou sugerir os zagueiros dos outros times. O Gil tá como dúvida, tá? Do Corinthians. Também vou Davi Braz, apesar daquela raiva que ele fez nos cartoleiros, mas não deixa de ser uma má opção. Eu acho que é uma opção bem válida.
E o mercado também do Inter, acho que é um bom zagueiro para Cartola. Tem pontuações bem surpreendentes aí. Os cartoleiros às vezes acham, não botam muita fé nele, mas eu acho ele um zagueiro interessante para Cartola sim por causa do SG. Não gosto dos zagueiros do Atlético Goianiense nem do Fortaleza, mas se você for apostar em um, aposta no Tite. Se você não quer pensar em SG, Pedro Henrique do Atlético Paranaense também é uma boa, porque ele gosta de fazer boas pontuações mesmo sem a decisão, tá? Recomendei dos 5 times que eu falei e vamos fechar o gol com o Cássio. Para mim essa rodada não tem segredo, Cássio. Goleiro que pelo preço não dá para fazer hack do goleiro. Tô nem aí, não tem problema, vou escalar ele direto. Hack do goleiro, quando a gente pode fazer, a gente faz. Quando a gente não pode, a gente não preocupa. Tá? O Cássio, para mim, muito pelo confronto favorável, um goleiro de excelente média aí, ó, 5.82, é um goleiro com muitas defesas no campeonato, quase 4 por jogo. Eu acho muito interessante o nome do Cássio para essa rodada. A gente termina recomendando, como sempre, os goleiros que eu falei, dos times que eu acho que tem chance de SG. O Fábio, interessante, o Daniel, para você que quer dar uma diversificada no SG, e por último, recomendo o Ronaldo do Atlético Goianiense, que eu acho que também tem um confronto favorável, e lógico, Marcelo Boeck. Marcelo Boeck ainda tem um diferencial, tá com o mínimo para valorizar muito baixo, né? Um diferencial também para times de valorização. Técnico para mim essa rodada, Vitor Pereira, sem pensar muito. Favoritismo muito forte do Corinthians em casa. Vitor Pereira tem boas pontuações em casa, olha só, quase 9 pontos na rodada de número 11 para mim, então não tem muito segredo. Time pré-escalado, pode ser que mude algumas coisas, tem cartoleta sobrando, para às vezes colocar o Arana aqui, já que a gente tá com essa dificuldade dos laterais do Corinthians, às vezes para colocar o William, se ele virar provável, no lugar do Pikachu, e às vezes para tentar fazer uma aposta diferente no ataque. Galera, esse é o meu time, um time pessoal, um time baseado nos estudos que eu faço, não é garantia que ele vai imitar, tem muito seguidor com mais ponto que eu no ano, né, muito seguidor aí, eu tô com 950, mas tem muito seguidor passando essa faixa, não tem problema, tá? Não tem problema, o time tá muito parecido com os mais escalados para mim, isso não impede imitada, beleza? Tamo junto, bora imitar, abraço.